Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 91. Diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Graças a Deus. Irmãos, sendo bem francos, sempre bem franco com os irmãos, melhor dizendo, se existe um Deus, e nós sabemos que existe, mas se existe um Deus, e se Ele é bom, por que Ele permite o sofrimento no mundo? Na verdade, essa é uma espécie de pergunta com a qual nós temos de lidar muitas vezes, em muitos momentos. Perguntas feitas por crentes, por não crentes, diante de cenários que mostram tragédias, que revelam guerras, violência. Como foi muito bem dito, tanto pela manhã quanto à noite, no momento da oração, nós estamos sob intervenção federal, numa realidade de violência que chegou num ponto em que nunca imaginaríamos que pudéssemos estar vivendo. Não bastando isso, também foi citado aqui nesta manhã e dito pelo nosso pastor JR no seu sermão, quanto à tempestade que tivemos de quarta para quinta-feira. Algo que, pelo menos na minha memória, não me recordo de ter visto uma chuva tão intensa em tão pouco tempo. E pessoas perderam seus bens, prejuízos estão aí em volta de toda a nossa cidade, vidas foram ceifadas. Por que estas coisas acontecem? E a gente pode ir além também. E quando de fato o sofrimento, e não os anjos do Senhor, mas o sofrimento, quando ele se acampa na vida justamente daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que procuram se manter íntegros nas suas caminhadas. O que dizer a nossa gente, e talvez para nós mesmos, quando nós nos deparamos com textos como esse que nós acabamos de ler? Texto muito famoso, por muitas vezes está aberto na casa de muita gente, aberto e também empoeirado, na casa de muita gente, como se esse texto, a sua Bíblia aberta nesse texto, talvez em algum local assim de destaque, pudesse estar servindo de salvo-conduto para que o mal não entre, de livramento, o texto ali naquela forma servindo como um amuleto, como um talismã, que pudesse impedir a entrada do mal, a presença do mal, do infortúnio, da tragédia, do revés. E a gente sabe que o mal vem, a gente sabe que o sofrimento chega.
E textos como esse, às vezes se tornam um pouco difícil para a gente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas e quando não livra? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas e quando eu fui atingido? E quando eu fui ferido? E quando eu fui alcançado por esse mal? Como é que a gente se justifica? Como é que a gente pode explicar? O pano de fundo, aparentemente, o pano de fundo nesse texto, nesse salmo, parece ser um poema que fala sobre a guerra, com as suas ameaças de batalha, de pragas entre os soldados, e em face das duras realidades da guerra, Deus aparece aqui, retratado como se fosse uma águia, uma ave mãe, que é compassiva e que protege os seus filhotes, que os coloca justamente debaixo das suas asas. Você está vendo esse texto? A gente vai chegar nele. A gente vai chegar nesse ponto. A verdade é que todo aquele que se abriga em Deus, todo aquele que se esconde à sombra do Onipotente, aquele que é o refúgio, aquele que é o baluarte, ou seja, aquela coluna firme, pode descansar sim na adversidade. Mas nós temos que tomar um cuidado ao interpretarmos textos como este. Não que o Senhor não possa nos livrar de eventos cuja nossa vida possa estar em risco. Eu creio que todos aqui talvez tenham uma ou mais histórias e que experimentaram livramentos onde correram risco de vida. Antigamente a gente falava risco de morte, mas agora mudou, né? Risco de perder a vida. Talvez todos nós tenhamos histórias dos quais nós sabemos que houve uma intervenção muito clara da parte do Senhor. Mas ao mesmo tempo, enquanto nós podemos experimentar isto, nós temos irmãos e irmãs nossos, fiéis, crentes, tementes, que partiram, que por algum motivo foram assolados, por algum tipo de peste, algum tipo de mortandade, algum tipo de infortúnio. E que eu acho incrível que nem eu, nem o pastor JR, nós tivemos oportunidade nessa semana de nós conversarmos. Quando há possibilidade, nós conversamos sobre a pregação. E Rev JR nessa manhã falou sobre, às vezes, o grande misto que nós vivemos, pastores, de às vezes num dia estar chorando com aqueles que sofrem, que perderam os entes queridos, e de repente no mesmo dia você está celebrando a vida no aniversário, ou então num culto de ação de graças, porque alguém que estava também caminhando no vale da sombra da morte teve a sua alma livre. E a gente fica confuso. E foi justamente a palavra do pastor. Às vezes a gente se questiona, às vezes a gente pensa, e a gente tem que tomar cuidado, justamente, com textos, ou melhor, com a interpretação de textos de forma errada. Porque se interpretarmos errado texto como esse, a nossa fé pode minguar, o nosso coração pode se fechar, podemos esfriar em nossa fé, em nossa caminhada. Se crermos nesse texto, na forma que muitas vezes ele nos é apresentado, de forma triunfalista, de forma equivocada, nós podemos sim nos distanciar do Senhor nosso Deus. E é justamente isso que o inimigo de nossas vidas, que o inimigo de nossas almas mais anseia. E o diabo, não é somente alguns chamados líderes espirituais, não. O diabo é mestre em torcer a palavra de Deus. O diabo é mestre em falsear e torcer as promessas do Senhor. E não só esse texto, mas muitos outros textos já foram interpretados de forma errada e já fez que muita gente de fé, de fibra, esfriasse no Senhor ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada. Na época do seminário, a gente aprendeu
que um dos métodos mais seguros de se estudar a palavra de Deus é sempre saber que diante de textos mais difíceis, diante de textos e conceitos mais obscuros, sempre vai existir um texto que vai lançar luz sobre esse texto mais difícil. É isso mesmo? Sempre. E nós podemos talvez caminhar um pouco mais e sermos abençoados nessa noite. Não que o pastor Marcelo tenha a presunção e dizer, ele tem a chave da interpretação perfeita desse texto, de forma alguma. Mas é com muito temor e tremor que a gente procura, com a ajuda de Deus, falar a verdade, entender aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós falamos e temos o conceito errado de que se sofremos, se caímos, se estamos doentes, se a dor bate à nossa porta, é porque estamos em pecado. Às vezes até isso é verdade. Por causa de posicionamentos errados nossos, de posturas erradas, nós acabamos atraindo o mal para si próprios. É verdade. Mas nem sempre é verdade que quando sofremos é porque estamos na contramão da vontade de Deus. Jó, capítulo 1, do versículo 1 a 8, vai contar a história de um homem, o próprio Jó, cuja palavra vai dizer que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava da prática do mal. E o texto vai prosseguir, e no versículo de número 8 de Jó capítulo 1, versículo 8, quando vai haver uma assembleia e, de alguma forma, Satanás vai comparecer nessa assembleia diante de Deus, Deus vai falar com Satanás, olha meu servo Jó, e aí não é mais somente a testemunha da palavra que é inspirada, mas dos próprios lábios de Deus, olha o meu servo, e Deus vai falar que ele é íntegro, que ele é reto, que ele teme a Deus e que se desvia do mal. Olha o meu servo. Mas o mal chegou à sua casa, à sua família e logo em seguida na sua carne, onde ele é tomado por uma doença que o transforma numa figura repugnante, de mau cheiro. Seus 3 amigos que chegam para ver sua situação, quando vêm choram, e de início nada falam, mas ficam com ele, consolando na dor em silêncio. Seria bom que ficasse por aí, porque quando abrem a boca vão dizer que ele sofre porque está em pecado, que deve confessar o pecado, e é sempre aquela ideia de efeito e causa, que muitas vezes nós também tomamos o lado dos amigos de Jó, e às vezes falamos para os outros, talvez na melhor das boas intenções, mas falamos, olha, vê a tua vida, vê se tem alguma coisa errada. Mais à frente, Jó vai falar, vocês falaram de mim o que não era verdade. Eu sofri, padeci, estou padecendo, mas nos seus lábios não está a verdade. Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando José do Egito está reunido com seus irmãos, Jacó ou Israel já havia morrido, e os irmãos agora, José vai nos escravizar, vai nos punir, nosso pai é morto, e José foi vendido por nós, por uma caravana de ismaelitas, e toda a história se deu, ele foi escravo na casa de um homem, depois já acabou sendo aprisionado, e depois de toda uma reviravolta que vai durar mais ou menos 40 anos, ele vai se tornar governador do Egito, braço direito de Faraó. E aí num período de grande fome e escassez, seus irmãos vêm e comparecem, nem reconhecem que era José, mas vai comparecer diante dele para pedir comida. O resto da história vocês conhecem. Quando eles vão inventar uma história dizendo, olha, meu pai, nosso pai antes de morrer, falou que você tivesse piedade de nós. Aí ele vai chorar e vai falar o seguinte, vós na verdade, Gênesis 50, 20, vós na verdade intentaste o mal contra mim,
Porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O mal foi intentado contra a vida de José, mas por trás daquele mal estava o plano soberano de Deus. Ah, pastor, então o senhor quer justificar a maldade no mundo, e por trás dessa maldade existe um grande plano amoroso de Deus? Meus irmãos, baseado na palavra de Deus, baseado na sua soberania, eu posso dizer a você que eu não entendo muita coisa. Não entendo mesmo. Mas eu posso dizer a você que, segundo a própria palavra de Paulo em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, que muitas vezes é permitido sim pelo Senhor, e nós não sabemos o porquê. Mas no Senhor, até o mal tem um propósito. Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, vai contar um texto, uma história muito interessante. Alguém se lembra o que está contido aí em Mateus 4, de 1 a 11? Sem olhar, alguém lembra? Não vale os pastores. A tentação do Senhor Jesus no deserto. Logo após o seu batismo, o Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Já parou para avaliar? Assim, de modo frio, o Espírito Santo, que desceu como forma corpórea de pomba sobre ele, segundo o Evangelho de Lucas, o céu se abre, é ouvida uma voz dos céus que diz: esse é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer. Aí logo depois do batismo, naquela cena Spielbergiana, o Espírito Santo, vem comigo aqui agora, para ser levado ao deserto. E no 40º dia, que Jesus se encontrava mais fraco, porque era homem, a gente não pode esquecer disso, o tentador aparece. E aí ele tenta o Senhor Jesus para que transforme pedras em pães. Ele tenta o Senhor Jesus para que pule do alto do pináculo do templo, e usa esse texto para dizer que se ele tropeçar em alguma pedra, os anjos vão aparecer e vão sustentar ele nas suas mãos, e não vai permitir que ele caia. O diabo vai usar o Salmo 91, versículo 11 e 12, para dizer: Jesus, pula aí. Ele quer enganar você. Ele quer enganar você contando a sua maior mentira. Logo depois, ele vai levar o Senhor Jesus num alto monte, e nesse monte ele poderia ver o quê? Alguém se lembra? Todos os... Não estou ouvindo, fala aí. Todos os reinos da terra. Poxa, eu brinquei uma vez na aula aqui, numa das aulas, que nem no Monte Everest daria para ver todos os reinos da terra. Você concorda comigo? Que monte é esse? Que monte é esse o qual Jesus poderia ver todos os reinos da terra? E a gente lembra de uma coisa: nós não somos judeus, nós não temos contato com a cultura judaica, não é? Mas quando você vai falar de monte para um judeu, ele vai entender o recado. Onde é que Moisés contemplou uma sarça que ardia e não se consumia? Sem medo, pode falar aí. Tá certo? Local da manifestação de Deus, no monte. O povo é liberto, levado por Moisés do Egito até o lugar onde o povo iria receber a lei. Onde era? No monte. No monte Sinai.
Percebe o que é o monte para o judeu? É o lugar, não da morada, mas o lugar da manifestação de Deus, pelo menos aquela figura do Antigo Testamento. Mas a gente tem que entender que quando Jesus está aqui nessa história, o Novo Testamento ainda não estava formado. Impossível. Ainda reina a atmosfera do quê? Do Velho Testamento, do Antigo Testamento. É da presença de Deus que se pode ver todos os reinos da terra, irmãos. É da presença do Senhor que pode se vislumbrar todos os reinos. E aí, na presença de Deus, eu já ouvi muitos pregadores dizendo: poxa, o diabo pediu para Jesus reverenciar a ele no deserto. Não tem ninguém aqui, ninguém está vendo, nem Deus está aqui. Jesus é levado na presença do Pai. Essa é a figura do monte, do local onde se vê todos os reinos da terra. E o Pai, para que Ele seja Senhor sobre tudo, para que isso seja fato e verdade e encontre seu cumprimento, o Pai o envia à cruz. Sim ou não? A cruz. É depois que Ele é feito Senhor sobre todas as coisas, glorificado, ressurreto, e depois assunto aos céus, colocado à destra de Deus. É depois. O diabo diz o quê? É só me adorar que eu te dou todos os reinos. Esta é a mentira, a maior mentira do diabo. Eu sou melhor do que Deus. Você não precisa sofrer comigo. Eu sou melhor do que o teu pai, que diz que você é o filho amado dele. Ora, quem envia um filho amado inocente para a cruz? Quem o abandona à própria sorte, ao escárnio? Eu não vou fazer nada disso contigo, Jesus. É só você me adorar. Todos os reinos do mundo já me foram entregues. Não te custa passar as tuas mãos, é só me reverenciar. Caminhando lá com a tentação, é curioso, Jesus é tentado no deserto, Adão e Eva foram tentados no jardim de delícias, mas a tentação é mais ou menos a mesma. Poxa, eu fiquei sabendo que vocês não podem tomar do fruto aqui. Não, só da árvore do conhecimento do bem e do mal nos foi vedada, porque nós vamos morrer. Aí Satanás vai dizer: não, de certo que não. O problema é que Deus não quer competição. O problema é que Deus não quer que você cresça. O problema é que Deus não quer que você avance, mas Deus quer permitir que você fique só naquele quadradinho que o próprio Deus, o próprio Senhor determina. Porque o dia que você tomar desse fruto, você vai ser igual a Deus. Não precisa mais da sua tutoria, não precisa mais pedir a sua bênção. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Toma aí, come, deixa de ser boba. Come e oferece ao teu marido. A maior mentira do diabo é dizer que Deus não nos ama. A maior mentira dele é colocar em dúvida o amor de Deus por nós. Se ele permite sofrimento, é porque ele não é bom, é porque ele não nos ama. E se nós cairmos nesse engodo, como o diabo quer que façamos, repito, podemos sim nos afastar do Senhor. Mas o fato é, como então a gente pode caminhar melhor, enxergar melhor, perceber melhor esse texto? Porque nós sabemos que ímpios e crentes recebem sobre si tanto a chuva quanto o sol, tanto o bem quanto o mal. Olhando Lucas 21, de 16 a 19, que eu vou estar lendo para vocês, talvez possa nos ajudar nessa tarefa. O texto vai dizer o seguinte, Lucas 21, de 16 a 19: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos,
parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. É na perseverança que ganhareis a vossa alma. Eu vou ser muito sincero a vocês que durante um bom tempo eu não entendia assim esse texto. O texto diz que nós podemos até ser mortos, mas que a gente vai perder um fio do cabelo da cabeça. A que valia me tem isso? Olhando o texto literalmente. O que adianta eu estar morto, mas não perder um fio do cabelo da cabeça? Eu vou ser muito sincero, eu não entendi esse texto. Não entendia mesmo. Nos parece que esse texto diz que o amor de Deus às vezes é colocado em xeque, em dúvida, quando nós amamos mais os nossos pais, mais os nossos irmãos, mais os nossos parentes e amigos do que a Deus e a sua palavra. Mas se amarmos a Deus e permanecermos firmes na sua palavra, certos do seu amor, nós poderemos até tombar nesse mundo. Mas nós teremos ganho a nossa alma, porque movidos pelo Espírito Santo de Deus, escolhemos nos abrigar em Deus e debaixo das suas asas. Podemos ser traídos, podemos ser abandonados, mas se permanecermos firmes em Deus, podemos sim morrer. E enquanto eu estou pregando aqui, nesse local aprazível, com gente bonita e cheirosa, tem nesse exato momento gente sendo esquartejada, degolada, por causa do seu amor a Jesus. Nós estamos aqui muito confortáveis e não há nenhum pecado nisto, mas irmãos nossos têm as suas vidas ceifadas, tombam aqui, mas são recebidos na glória dos céus. Porque na perseverança ganharam as suas almas. Salmo 91, versículo 14 a 16. Salmo 91, 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Perceba, na sua angústia. Então há angústia. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, que vai muito além de uma mera salvação física. E eu queria partir para algumas proposições. Primeira delas, e que a gente pode entender desse salmo, é que Deus estará conosco em nossas tribulações e sofrimentos. Como já dissemos aqui, na sua angústia eu estarei com ele. Haverá angústia, haverá tribulação sim, existirão perdas sim, mas o Senhor estará conosco. E eu fico pensando, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, daqui a pouco Deus conosco, eu penso em Emmanuel, e em Emmanuel daqui a pouco eu penso em Jesus daqui a pouco eu penso em encarnação, eu penso em Deus se tornando gente, se tornando carne, se tornando humano, se tornando vulnerável, se tornando mortal. Poxa, Ele vai estar conosco de fato, visceralmente conosco, vai estar tão conosco que se fez como um de nós, tão conosco. Portanto, Deus em Cristo sabe o que é ser tentado, sabe o que é sofrer, sabe o que é ser traído e sabe o que é ser abandonado. Eu fui traído, eu estou sofrendo, eu estou abandonado, porque Deus permite isso. Deus sabe o que é isso, e é por isso que se cumpre na vida da gente o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 a 16. Eu posso chegar a Deus, mediado por Cristo, ousadamente, com confiança, porque o sumo sacerdote que eu busco é alguém que sabe o que é ser humano. Não é um Deus alienígena, não é um outro, mas é alguém que sabe o que é sofrer, sabe o que é ser tentado, sabe o que é ser fraco.
ainda que não tenha pecado, mas ele sabe o que é, porque sentiu na carne. Então, quando você buscar a Deus em oração, quando você buscar a presença de Jesus, vou falar uma palavra que o presbítero Ricardo fala, quando a gente vai pregar: vai firme, meu irmão, que Deus te abençoe. Quando você for orar e buscar a presença de Jesus, vai firme, porque Deus sabe, porque Deus conhece, Ele te entende. Louvado seja Deus. Segunda proposição, baseada nesse texto: Deus nos salvará em nossas tribulações e sofrimentos. Diz o texto: livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Novamente, pastor, nessa manhã, no Salmo 46, falou sobre Deus ser refúgio, ser fortaleza, seguro bem presente na tribulação. Falou sobre o refúgio, falou da figura de asas, de nos escondermos nele. E esse texto também fala que Deus nos cobre com as suas penas, e sob as suas penas estaremos seguros, estaremos salvos. Essa figura aparece em muitos salmos. E Jesus também, quando estava à frente do templo, contemplando Jerusalém, Mateus capítulo 23, versículo 37, Mateus 23, 37, lá do alto ele vai olhar para Jerusalém e vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como, aí não é águia, mas é como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É a mesma figura da mãe, os pintinhos ainda frágeis, incapazes de se defender, que vão se abrigar. A águia ou a galinha, normalmente, diante do perigo, cobre os filhotes, protegendo-os. Protege do frio, protege da chuva, protege de chuva de granizo, protege do fogo. Pode perder até a vida, mas os filhotes protegidos estão salvos. Mas só se estivermos debaixo das asas. Se estivermos à sombra da cruz, se você estiver à sombra da cruz, se você estiver guardado em Cristo, você vai ser salvo do terror da morte, do terror e da morte eternos. Cristo, lá na cruz, reuniu aqueles que lhe pertenciam, reuniu, de todas as épocas, de todos os tempos, até gente que ainda ia nascer, como você e eu, estávamos ali, predestinados ali debaixo das suas asas, e Jesus na cruz recebeu sobre si o escárnio, o mau tempo, a chuva, o abandono, e recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Quem estiver sob as suas asas, quem estiver na cruz, está salvo, está guardado, está protegido. Se estivermos nele, não seremos abatidos espiritualmente, seremos verdadeiramente salvos. E portanto, se há alguém aqui nessa noite que, movido pelo Espírito Santo, ainda não fez essa opção, movido pelo Espírito Santo, como bom presbiteriano, eu quero te convidar a correr para debaixo das asas do Deus onipotente. Eu quero te chamar para se refugiar debaixo das asas, debaixo da cruz, para que você seja salvo da ira do Senhor. Nós pecamos, erramos, tropeçamos, e só poderemos estar livres, salvos dos nossos pecados e de todo e qualquer terror, se estivermos à sombra do Onipotente. Somente algumas aplicações. Primeira aplicação:
jamais duvidemos do amor de Deus por nós. Que não venhamos a dar brecha para o inimigo diante dos períodos de sofrimento e provação que vem. Mas nesses momentos, continuemos abrigados em Deus e não dando ouvidos nem ao mundo, nem à nossa própria carne, que às vezes vacila, nem ao diabo. És filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. És filho de Deus? Por que infortúnio bate à tua porta? És filho de Deus? Por que estás com câncer? É filho de Deus? Por que enfrenta uma espada na tua casa? És filho de Deus? És filho de Deus? És filho de Deus? E você responde ao diabo: eu sou filho de Deus. Mas nem o câncer, nem o infortúnio, nem a espada na minha casa, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus. Vai embora, Satã. Vai embora. Segunda aplicação: exercitemos a nossa fé diante dos tempos difíceis, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceira e última aplicação para a gente levar no coração: Jesus sofreu infinitamente mais do que qualquer um de nós, por amor de nós, por amor a você e a mim. Seja paciente no sofrimento. Exercita a fé, mas exercita também a confiança e a paciência. Seja paciente no sofrimento. Aguenta firme, meu irmão e minha irmã. Fica firme. Que o Senhor te abençoe. Deus seja louvado. Curva sua cabeça. Vamos buscar o Senhor uma vez mais. Senhor Deus, nós te suplicamos, Senhor, que nós sejamos livres de todo engano e malícia do diabo. Que nós, no momento de dificuldade, de sofrimento, de fraqueza, que nós não venhamos dar ouvidos à sua voz. Que nós, ó Deus, não tememos a tua palavra e que nós não a leiamos conforme que nós achamos ou queremos que seja, porque esta interpretação estará totalmente errada. Mas ajuda-nos, ó Deus, pelo teu Espírito, a tomarmos a tua palavra e a vermos não a nossa vontade, mas a plenitude da tua vontade em nós. Ó Deus, nós queremos fazer uma oração especial por aqueles que estão passando por sofrimento grande, por pessoas que estão ao mesmo tempo sendo provadas por Deus e ao mesmo tempo tentadas pelo diabo. Senhor Deus, que esta pessoa, ao invés de fugir da tua presença, ao invés de duvidar do teu amor, que esta pessoa agora corra para debaixo das tuas asas, que se abrigue no Senhor, refúgio, fortaleza, seguro bem presente em toda qualquer tribulação. Tu que és o nosso escudo. Ó Deus, que não haja o afastamento do Senhor durante a provação e tentação, mas pelo contrário, que nós nos refugiemos no Senhor, confiantemente, perseverantemente, haja o que houver. Tu és bom, Tu és um Pai de amor, e que não haja dúvida quanto a isso. Que nós possamos prosseguir os nossos dias certos desse amor, certos do Teu poder, certos da Tua graça e certos da Tua salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alimentarmos da Tua palavra com avidez, com vontade, com fome. Ó Espírito Santo de Deus, sempre nos ilumine e que nós possamos, com agrado, com alegria e prazer, que nós possamos cumprir os Teus desígnios
e a tua santa e perfeita vontade. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém, Senhor, e amém.